Queridos, graça e paz, em nome do Senhor Jesus. Abram comigo a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso 3 a 14. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso 3 a 14. Estamos diante de um dos mais gloriosos textos de toda a palavra de Deus. Aqui, Paulo abre a cortina que separa o tempo da eternidade e nos faz enxergar um conselho, um projeto de amor construído entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, antes do primeiro segundo correr no curso do tempo. Esse texto é tão glorioso e tão importante que Paulo está preso e ele escreve essa carta, mas ele não fala de sua prisão, de suas necessidades. Ele sabe que precisa edificar essa igreja, e na medida em que ele escreve isso, ele se coloca de joelhos e glorifica a Deus. Nós estamos diante de um dos hinos mais belos de toda a Escritura. Nele Paulo revela o grande e eterno amor que Deus tem por cada um de nós. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Efésios 1, versos 3 a 14, diz-nos assim a palavra do Senhor: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, Deus nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele, no amado de Deus, em Jesus Cristo, temos a redenção. Pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e entendimento. Deus nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo. E o mistério da vontade de Deus apresentado em Cristo é de fazer convergir em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Agora Paulo olha mais uma vez para mim e para você e diz: nele, em Cristo, também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Nesses versos, Paulo traz a preciosa revelação que nossa salvação foi elaborada por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo na eternidade, antes de qualquer coisa ser criada. O propósito de Paulo é nos fazer enxergar o conselho da Trindade, esse projeto belo de amor, e nos fazer compreender que nossa vida deve ser vivida em todos os detalhes, para louvor da glória de Deus. Nossa vida não diz respeito à nossa felicidade, nossa vida não diz respeito a nossos projetos e sonhos, nossa vida diz respeito à glória de Deus. Nossa vida diz respeito a ser vivida para o louvor da glória de sua graça. Nos versos 3 a 6, Paulo fala sobre o amor de Deus Pai. No verso 7 a 12, Paulo fala sobre o amor do Deus Filho, que é Jesus Cristo.
E nos versos 13 e 14, Paulo conclui descrevendo a glória do amor do Deus Espírito Santo por nós. Ele começa de maneira geral, no verso 3, através de uma adoração bem ampla, e ele começa dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Paulo começa dizendo: bendito seja Deus, porque Deus é o autor de todas as bênçãos. Deus envia chuvas do céu sobre bons e maus, justos e injustos. Deus faz plantações crescerem de justos e injustos. Deus não nos trata de acordo com nossos pecados, antes, como um pai se compadece de seus filhos, e como o céu é distante da terra, assim Deus afasta de nós os nossos pecados. Deus é o autor de toda bênção, de toda graça, de toda felicidade, de todo presente. Nós somos benditos e abençoados a partir do momento que recebemos bênçãos de Deus, mas Deus é o autor de todas as bênçãos, e por isso Paulo começa da maneira correta dizendo: bendito seja Deus. E nossas vidas devem ser vividas nessa perspectiva: louvado seja o nome de Deus, glórias e louvores sejam dadas ao nome de Deus, bendito seja Deus, que tem me abençoado, tem me sustentado, tem me abrigado, tem derramado saúde sobre minha vida, tem amparado a mim e minha família. Bendito seja Deus pela saúde, bendito seja Deus pelo sustento nas provações, bendito seja Deus pelo dom da vida eterna em Cristo Jesus, bendito seja Deus pela presença do Espírito Santo em minha vida, bendito seja Deus pela fé que eu tenho nele, e essa fé me sustenta a enfrentar qualquer temporal. Bendito seja Deus. E Paulo começa descrevendo que Deus é bendito porque Deus é o autor das bênçãos. Paulo diz: Deus nos abençoou. E Paulo descreve que essas bênçãos têm uma natureza específica, são bênçãos espirituais. No Antigo Testamento, as bênçãos eram materiais. Na medida em que o povo obedecia a Deus, Deus derramava sobre o seu povo bênçãos materiais. Mas essas bênçãos materiais eram uma sombra, eram tipos de bênçãos espirituais muito maiores, que Deus derramaria sobre nós em Cristo Jesus. As bênçãos espirituais são o perdão de pecados, a presença do Espírito Santo em nós, a certeza de que fomos feitos filhos de Deus, a garantia de vida eterna em Cristo Jesus, a herança de novos céus e nova terra. É uma pena que boa parte da igreja brasileira e a igreja mundial foque somente nas bênçãos materiais e se esquece de que elas são coisas do passado, elas caducaram, elas apontam para realidades muito maiores, mais completas, belas, que foram concretizadas em Cristo. Hoje nós somos abençoados com bênçãos espirituais, e Paulo diz do local dessas bênçãos: bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Regiões celestiais significam que nós estamos aqui assentados nesse momento, mas também estamos assentados com Cristo em glória. Esse é o grande mistério das boas novas do Evangelho. Toda a obra de Jesus Cristo e o sucesso dessa obra já foi lançado em nossa conta. Nós temos a certeza de que assim como Cristo ressuscitou ao terceiro dia, nós também seremos ressuscitados dentre os mortos para a vida eterna. Nós temos a certeza de que assim como o Espírito de poder de Deus sustentou Jesus Cristo, esse mesmo Espírito nos sustentará e nos sustenta em toda a jornada. Nossas bênçãos são espirituais nas regiões celestiais. É como se já nessa vida, vivendo nesse mundo caído, nós já experimentássemos um pedacinho do céu, ao termos a certeza de que não estamos sozinhos, de que temos herança, de que temos futuro garantido. E Paulo termina o verso 3 dizendo sobre o autor, o instrumento das bênçãos. Paulo diz que todas as bênçãos são alcançadas por nós, conquistadas por nós através de Cristo Jesus, em Cristo. Do capítulo 1 de Efésios, verso 1, até o versículo 14, Paulo menciona 12 vezes
as bênçãos que nós recebemos de Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo nós recebemos fé, por meio de Jesus Cristo recebemos o Espírito Santo, por meio de Jesus Cristo recebemos o perdão dos pecados, por meio de Jesus Cristo temos a certeza da vida eterna, por meio de Jesus Cristo recebemos a plena convicção de que a obra que Deus começou, Ele mesmo terminará. Por meio de Jesus Cristo recebemos sabedoria para o dia a dia. Não há bênção de Deus dada a seu povo a parte de Jesus Cristo. Toda a bênção que Deus concede a seu povo é por meio, através e em Jesus Cristo. E agora, dos versos 3 a 6, do verso 4 a 6, Paulo sai dessa adoração geral e ele especifica o amor de Deus. Ele trata do amor de Deus em detalhes. E Paulo nos diz: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. Deus nos predestinou para ele, para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. A primeira bênção que revela o amor de Deus por nós, o amor do Deus Pai, é a eleição. Paulo nos diz: antes da fundação do mundo, Deus nos elegeu. Essa é uma das verdades mais gloriosas de toda a revelação bíblica. Na eternidade, antes do primeiro anjo ser criado, do primeiro bater de asas, antes do primeiro barulho, do primeiro segundo tocar no curso da história, Deus já havia determinado nossas vidas para pertencer a Ele. Deus nos escolheu nele. A eleição não é uma doutrina maravilhosa para ser objeto de disputa acadêmica, de conversas teológicas frias. A Bíblia não discute a eleição, a Bíblia revela a eleição. A Bíblia não argumenta sobre a eleição, a Bíblia nos apresenta o amor eterno de Deus, nos escolhendo para Ele em amor. A Bíblia inclusive nos proíbe de questionar e de argumentar sobre a eleição. Mantenha Efésios aberto e vai lá para Romanos capítulo 9, versículos 18 a 20, acompanhe comigo o raciocínio de Paulo. Mantenha Efésios 1 aberto, Romanos capítulo 9, versos 18 a 20, Paulo nos diz: logo, Deus tem misericórdia de quem quer, e Deus endurece quem Ele quer. Mas aí você vai me dizer: por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez: por que você me fez assim? Abra 2 Tessalonicenses 2, verso 13, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13, olha o que Paulo nos diz: mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação. Volte algumas páginas, abra o Evangelho segundo João, capítulo 15, verso 16, o quarto livro do Novo Testamento, João capítulo 15, verso 16, veja o que ouvimos dos lábios do próprio Senhor Jesus Cristo: não foram vocês, João 15, verso 16, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi, e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça. Volte algumas páginas de João para o capítulo 6, João capítulo 6, versículo 37, ouça novamente o que Jesus está dizendo a mim e a você em João 6, verso 37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum o lançarei fora. Veja o propósito do ministério de Jesus: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou.
E qual é a vontade de Deus? Jesus nos mostra. E a vontade de quem me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos os que Ele me deu. Na eternidade, Deus deu um povo a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Fomos amados. E Paulo detalha a doutrina da eleição nesses versos 4 a 6. Em primeiro lugar, Paulo fala da base da eleição, porque Deus nos elegeu antes da fundação do mundo, antes dos tempos eternos, por causa de sua graça. Por que Deus quis nos amar? A resposta é: porque Ele quis. E por que Ele quis? Porque Ele quis. Isso é graça. Graça se recebe de joelhos, com o coração estendido, e adora. Agora, quem não é eleito não precisa se queixar, não precisa reclamar, porque quem não é eleito não gosta da santidade, não gosta da pureza, não aprecia a obra de Jesus. Quem não é eleito nunca vai se deliciar nessa obra maravilhosa de Jesus que o purificou. Agora, quem é eleito amará a santidade, a purificação, amará a palavra de Deus, amará o próprio Deus, e o seu amor a Deus já é a revelação de que ele é um eleito. Paulo nos fala do tempo da eleição no versículo 4, antes da fundação do mundo. Abra a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 9, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Paulo termina o versículo 8 falando do poder de Deus, e ele inicia o versículo 9 dizendo: o poder de Deus, que nos salvou, e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Antes da primeira estrela brilhar, Deus nos amou. Antes de toda a criação existir, era apenas um pensamento adormecido nos propósitos de Deus. Deus escolheu você para Ele. Deus me escolheu para Ele. Antes do pecado acontecer em Gênesis 3, Deus já havia decretado que nós seríamos dele para todo sempre. E a eleição tem um propósito. Paulo nos diz no versículo 4, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis. A palavra santidade aqui vem do original hagios, ou hagios, que significa separado das trevas para a luz, consagrado a Deus, separado da impureza para a pureza. Os eleitos foram retirados da morte e inseridos na vida. Eram cegos e agora enxergam, não andavam e agora receberam força para servir a Deus com suas paixões mais íntimas. Eram escravizados a uma consciência empobrecida, servos do próprio diabo, e agora foram libertados para uma vida que ama a Deus verdadeiramente e tem desejos por sua palavra. Paulo diz que Deus nos escolheu na eternidade para sermos irrepreensíveis. A raiz da palavra irrepreensível era usada no Antigo Testamento, nos sacrifícios de animais, no tabernáculo construído por Moisés, depois no templo construído por Salomão. Os animais que eram levados a Deus em sacrifício precisavam ser animais puros, sem defeito, sem mancha, sem ruga. E Paulo diz que Deus nos escolheu nele para apresentarmos nossas vidas assim, inculpáveis diante dele. Mas você vai dizer: é possível viver a perfeição nessa vida? E a resposta é não.
Deus derramou sobre nós a obra perfeita de Jesus Cristo, e quando Deus olha para nós, o que Ele vê não é nossa performance, mas Ele vê o sacrifício perfeito de Jesus, e Ele nos declara sem mancha, sem ruga, sem mácula, e Ele nos convoca a uma vida de esforço diário, para vivermos à luz da nossa vocação, como santos e irrepreensíveis. Os eleitos demonstram que são eleitos, porque têm prazer na santidade, têm prazer na justiça, têm amor por Deus, têm amor por sua palavra, se delicia quando ouve que foi amado por Deus, que foi perdoado de todos os pecados, que é habitado pelo Espírito Santo, que é sustentado em toda jornada e que foi feito herdeiro de bênçãos eternas. O não eleito olha para essas verdades e diz: se for assim é muito fácil, quer dizer que eu não preciso me esforçar. Mas ele se esquece de que a prova que nós somos, de que nós somos eleitos, é uma vida santa e irrepreensível diante de Deus. Paulo ainda diz que há uma motivação para a eleição. No final do versículo 4, Paulo diz que em amor Deus nos predestinou. Deus decidiu te amar para sempre. Você consegue compreender isso? Deus decidiu te amar para sempre. Seus pecados não vão apagar o amor de Deus. Sua conduta não vai apagar o amor de Deus. Você não precisa mais viver em busca do amor e da aceitação de outras pessoas. Você pode viver livre da tirania do outro e descansar no amor que Deus tem por você gratuitamente. O resultado da eleição, Paulo diz no versículo 5, em amor nos predestinou para Ele. Deus nos amou na eternidade, porque Ele deseja que nós tenhamos relacionamento com Ele, amizade. E como a gente desperdiça isso? A gente acha que relacionamento com Deus é algo institucional, com dia e horário marcado. O culto ao Senhor é fundamental, o descanso do sétimo dia é fundamental, o estarmos com a congregação dos santos, o estar com a congregação dos santos é vital, mas Deus convida a mim e a você a no dia a dia, no quarto secreto, desenvolvermos relacionamento com Ele, oração, Bíblia aberta diariamente, enquanto você está dirigindo para ir para o trabalho, enquanto você está no transporte público, você pode dizer: Abba, Pai, Pai. Deus te chama para desenvolver relacionamento com Ele. Mas Deus não só nos elegeu, Ele nos adotou. Paulo segue o final do versículo 5, dizendo: em amor nos predestinou para Ele, para sermos adotados. E olha a expressão que ele usa: como seus filhos. Havia no Império Romano, no primeiro século, cerca de 60 milhões de escravos. Alguém com condições podia comprar um escravo e adotá-lo como membro de sua família. A partir do momento que o escravo fosse adotado,
ele teria os mesmos direitos dos filhos legítimos. Receberia direito em parte da herança e teria autoridade dentro daquela casa. Ele recebia dignidade. Você e eu éramos como aquele filho que se perdeu, que por se chafurdar tanto na lama, teve as roupas rasgadas e sujas com a lavagem do chiqueiro. Mas quando a gente foi alcançado e chegou perto de casa, o Pai colocou em nós roupas novas, sandálias novas nos pés, um anel de valor, e nos recebeu como filhos amados. Você foi feito filho de Deus. Por ter sido feito filho de Deus, você tem direito à herança. Tudo o que Cristo conquistou está destinado a você. A comunhão com o Espírito Santo, a ressurreição dentre os mortos, a vida eterna, o sustento diário de Deus. É diário, é no aqui e no agora. Você foi adotado, você é amado. Você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa provar seu valor. Você é amado. Eu ouvi a história de um pastor amigo, e ele dizendo que chegou uma mulher até seu gabinete, e disse: pastor, eu vim aqui e eu quero dizer para o senhor, eu vou tirar a minha vida. Eu vou tirar a minha vida. Eu cresci com a minha mãe dizendo: você só dá trabalho. Eu fugi de casa. Eu me casei. E no primeiro casamento o meu marido vivia dizendo: você só me dá trabalho. Eu me divorciei. Casei segunda vez. E meu segundo marido continuou dizendo: você só me dá trabalho. Pastor, a minha vida não presta. Eu não mereço viver. Eu não sirvo para viver. Ele se voltou para ela e disse: a opinião que você tem a seu respeito e a opinião que os outros têm a seu respeito estão muito longe da opinião que Deus tem a seu respeito. E a única opinião que importa para você é a opinião que Deus tem a seu respeito. E a opinião de Deus a seu respeito é que você é amada, que você é preciosa para Ele, que sua vida tem valor, que sua vida tem propósito, que sua vida não acabou, que Deus pode restaurar e transformar a sua jornada, que Deus pode mudar o seu futuro. Essa é a opinião que Deus tem a seu respeito. Sabe por quê? Porque você foi feito filho, e filho amado. E Deus nos aceitou. Olha como Paulo encerra o versículo 6. Deus nos adotou por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. O que Paulo está dizendo é que Deus nos entregou a Jesus Cristo como um tesouro que Jesus conquistou. Isaías escreve o capítulo 53. Abra lá no capítulo 53. Pregar o evangelho é interessante, né, pastor Neilo? Essa é a mesma pregação do culto de 5h30, mas é outro sermão. Como Deus fala por meio de sua palavra.
e como o Espírito Santo é livre para agir. Isaías capítulo 53, olha o que o profeta nos diz 750 anos antes da morte de Jesus. Versículo 10 de Isaías 53, versículo 12. O texto diz que depois da obra de Jesus em nosso lugar, por isso eu lhe darei a sua parte como os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos muitos intercedeu. Sabe o que Isaías está dizendo? Que eu e você somos essa parte da conquista de guerra de Jesus Cristo. Olha o versículo 11, Jesus verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Ele olhará para nós que fomos conquistados por Ele e ficará satisfeito. Por meio da obra fiel de Jesus Cristo, o Pai nos aceitou em sua família, em seu reino de justiça e amor. Quais são as implicações disso para as nossas vidas? A primeira delas é que nós somos amados por Deus, baseados em sua graça e não em nossa performance. E isso nos deixa livres da tirania da produtividade e da opinião alheia. Isso aqui pode libertar a gente que vive sobrecarregada, com tanto fardo, porque ela tem que ser a filhinha exemplar, o marido perfeito, aquele servo de Deus que está sobrecarregado. Tudo isso para enviar uma mensagem de que precisa ser amado e ser amada. Você não precisa ser amado ou ser amada, ser aceito ou ser aceita porque você faz. Mas você é amado e amada porque Deus já fez. Quando você compreende que Deus já fez tudo, que não há nada que possamos adicionar, o mundo fica mais leve. A gente não precisa viver por produtividade e performance. Nós somos convidados a viver na dependência da graça de Deus, que nos declara perdoados, filhos aceitos. Isso aqui é uma bomba na ansiedade daquele perfeccionista que sobrecarrega suas emoções, sua agenda, sua família, que tenta controlar tudo e todos, manter o mundo à sua volta perfeito e não consegue descansar. A graça de Deus me ama a despeito do que eu faço e apesar dos meus deméritos. A segunda implicação do amor de Deus por nós é que fomos acolhidos à família. Isso é muito mais que você pertencer à membresia da Igreja Presbiteriana do Setor Sul. Você foi acolhido à família da eternidade. O Pai, o Filho, o Espírito Santo olham para você e o Pai diz: filho. Jesus Cristo diz: irmão, amigo. Nessa relação, nós experimentamos amor, aceitação e cuidado constante. Nossa identidade foi restaurada. Antes, um nome fictício. O Sebastião era conhecido como o adúltero, o preguiçoso, não parava em serviço nenhum. A Joana
era conhecida como a fofoqueira, a encrenqueira. O jovem era conhecido como aquele depravado, cheio de farras e excessos. O tio da família como o alcoólatra. Quando o Evangelho alcança a gente e a eleição de Deus se concretiza em nossa vida, o Sebastião passa a ser conhecido como o amado desde antes da fundação do mundo, perdoado, habitado pelo Espírito Santo. A Joana, fofoqueira, encrenqueira, passa a ser conhecida como a filha perdoada de Deus, habitada pelo Espírito Santo, para viver atos de bondade. O jovem X, de contexto depravado, passa a ser conhecido como aquele menino que foi feito filho e que teve o poder do pecado quebrado em sua vida. Ele olha para o pecado e agora pode ridicularizar o pecado. O pecado não tem mais aquela cara feia, é um ser desprezível. Ele tem um pai que o abriga, que o acolhe, que o ama, o protege, ele dá poder. O alcoólatra teve sua identidade mudada. O álcool antes era o Deus em quem ele depositava a esperança. Agora, ele tem um Senhor que o trata com amor, que não lhe cobra o preço de sua vida, antes lhe deu a vida eterna. O Evangelho restaura a sua identidade. O amor de Cristo redefine quem você é, com categorias excelentes. E por fim, nós podemos viver para cumprir nossa missão. Não servimos com a motivação do medo ou do desejo de impressionar os outros, mas nós servimos com gratidão. Gratidão pelo amor de Deus que foi derramado sobre nós. Mudou o eixo. Antes eu sirvo porque eu tenho medo da punição. Eu sirvo e quero andar direitinho porque eu preciso impressionar os outros. Eu preciso mostrar a imagem de um bom homem, de uma boa crente, de um bom filho, de um bom empresário. Agora eu sirvo porque Deus me amou e o amor de Deus me constrange. O amor de Deus me constrange. Eu não vivo mais na presença dos outros. Eu vivo agora na presença de Deus. O que me leva a estudar 20 horas para preparar uma mensagem, outras horas para escrever, gravar um vídeo, fazer uma coisa ou outra. Não é porque eu quero ver a igreja presbiteriana do Setor Sul simplesmente crescer, receber convidados, e você que é nosso convidado, é muito bom tê-lo aqui conosco. Eu faço o que eu faço porque Deus me amou, me perdoou, me deu seu Espírito, e o amor dele me constrange. Eu sei quem eu era, a que eu estava escravizado. Eu sei qual era meu destino. E Deus mudou tudo isso. A pergunta não é por que eu tenho que amar a Deus, mas a pergunta é como eu conseguiria viver sem amar a Deus? Eu citei aqui ainda há pouco um pregador chamado Paul Washer, um pregador fiel.
E um dia perguntaram para ele assim: poxa, por que você prega como prega? De onde vem esse poder na sua vida? Oração, intimidade com a palavra. Por que a sua vida é assim? E a resposta que ele dá é: Deus me encontrou numa poça de vômitos. Deus me encontrou numa poça de vômitos e me amou, me transformou. Você foi libertado da tirania da opinião alheia, do poder e da influência da sua família, que criaram em você esse ser neurótico, que vive culpado, sobrecarregado, e porque tem que impressionar os outros e se dar bem na vida. O Evangelho te curou disso. Apesar dos seus deméritos, Deus te olhou e disse: não merece, mas eu amarei ainda assim, por graça. Tornarei meu filho, minha herança, meu tesouro de grande valor. Morarei nele, cuidarei dele e dela, lhe sustentarei até o fim. Meu Deus do céu. Para que ficar ansioso e ansiosa? Da próxima vez que o pecado bater a porta e você tremer, porque gera uma dependência até química, pela repetição daquilo, lembre-se disso. O poder do pecado foi quebrado, a condenação do pecado foi quebrada, fui perdoado e perdoada, sou cidadão da casa, pertenço à família de Deus, tenho herança com Jesus Cristo, e você pode cumprir sua missão, viver para a glória de Deus, não para tentar impressionar ninguém, mas simplesmente porque Deus te amou, e porque o amor de Deus te constrange, você não consegue viver de outra maneira. No primeiro culto eu expus até o verso 14, eu quero parar por aqui, deixar a gente ruminar a obra do Pai, a eleição, essa bênção de termos sido feito herança, acolhidos. Domingo que vem, se Deus permitir, eu volto a refletir com vocês na obra de Jesus, o Filho, e no outro domingo, na obra do Espírito Santo. Mas eu quero dar uma palhinha do que vem por aí. Jesus nos perdoou, e o Espírito Santo mora em nós, Ele é o penhor. As implicações disso são gloriosas, cenas para o próximo capítulo, se Deus permitir.